Olá, que a paz de Cristo esteja na tua vida, no teu coração. Nós temos proposto dar o estudo bíblico expositivo e hoje é o dia de estudarmos sobre os dons espirituais. Estamos em Coríntios, capítulo 12. Durante esses dias, esses meses, na verdade, estudamos do capítulo 1, capítulo por capítulo, versículo por versículo, toda a carta de Coríntios até o capítulo 11. Hoje vamos estudar o capítulo 12. O capítulo 12 começa da seguinte forma. Capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O texto inicia falando de ignorância. O que é ignorante? O ignorante não é estupidez. Muitas pessoas confundem estupidez com ignorância. Ignorância é uma coisa, estupidez é outra. Estupidez é a pessoa mal educada, é a pessoa que dá mal respostas. Agora, ignorante é a pessoa que não tem conhecimento. Quando a pessoa não tem conhecimento, ela é ignorante acerca de um determinado assunto. Por exemplo, eu sou ignorante em serviço de pedreiro, na construção civil. Então, eu não sei calcular maceiras, os milímetros de ferro para colunas, dependendo do tamanho do edifício e etc. Agora, em outros assuntos, eu já não sou tão ignorante. Então, a ignorância é falta de conhecimento. E Paulo, ele explica aqui, dizendo, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ou que vocês fiquem sem conhecimento. Sem conhecimento. No versículo 2, ele diz, vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos. Essa expressão aqui, levados, vós bem sabeis que ereis gentios, levados. Essa expressão levados é a palavra grega apagomenoi, que significa levar à força, levar preso, levar cativo, levar inconscientemente. O termo ele era usado para a prática das religiões pagãs, quando espíritos malignos possuíam as pessoas. Então possuíam as pessoas. Quando elas estavam em êxtases, tomada por espíritos malignos, então o nome disso era apagomenoi. Então, Paulo usa exatamente esse termo. Vós, quando eram gentios, eram levados, eram dominados, eram presos, eram levados cativos pelos ídolos. Os ídolos, a idolatria, imagens esculpidas, há uma força espiritual da maldade por detrás da idolatria, que levam as pessoas, esses demônios que estão por trás dos ídolos, das imagens esculpidas, esses demônios levam as pessoas de maneira cativa a ficar servindo, adorando e venerando essas imagens, a fim de que elas, por fim, percam a salvação. Então, Paulo está advertindo quanto a essa questão, e isso é totalmente espiritual. No versículo 3, diz assim, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. A palavra anátema significa maldito, rejeitado. Então Paulo diz, ninguém pode glorificar, exaltar a Cristo, a não ser pelo Espírito de Deus. A prova é que quando uma pessoa está possessa por um espírito maligno, você chega para a pessoa e diz, dê glória a Jesus. Ela não dá glória a Jesus. Uma certa ocasião, quando eu estava expulsando um demônio de um homem, eu disse para ele, dê glória a Jesus. E o homem dizia, glória a Deus. Achei aquilo estranho, mas eu disse, diga glória a Jesus. O homem dizia, glória a Deus. Por quê? O termo Deus é muito genérico.
Deus pode ser o seu carro, pode ser o seu dinheiro, pode ser até um jogo, pode ser até o tempo que você passa em demasia na internet, porque tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na tua vida é o teu Deus. Então devemos ter muito cuidado com isto, tá? Então, Paulo diz aqui, ninguém pode falar, pode glorificar a Jesus, né? Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. No versículo 4, diz assim, ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. É interessante, é muito interessante esse termo diversidade. E aqui vai aparecer nos próximos 3 versículos, versículo 4, versículo 5 e versículo 6. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, se referindo a Cristo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aparece aqui a palavra diversidade 3 vezes. Essa palavra é a palavra grega aiaireseis. Isso aí. Que significa distinção ou diversidade de dons. Distinção ou diversidade de dons. A palavra dom vem do grego carisma, ou carismaton, é a palavra exatamente aqui, que significa donativo de caráter imaterial dado por Deus mediante a sua graça, para um fim específico. Então, carisma é um donativo de caráter imaterial dado por Deus pela sua graça para um fim específico. Então, dos versículos 4 ao 8, do 4 ao 6, vai nos dizer a respeito das diversidade de dons, diversidade de ministério e diversidade de operações. Deus, ele não opera e não há apenas uns dons limitados ou como se... E as operações também não são limitadas e também os ministérios. A Bíblia diz que há uma diversidade de dons, de ministérios e de operação. A palavra ministério vem do grego diaconia, que significa serviço. Na obra de Deus só não trabalha quem não quer, porque Deus distribui as atividades, Deus distribui os dons e Deus distribui também as operações. Falando em distribuir, é interessante notar agora, versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, naquela continuidade de que ninguém pode ficar sem fazer nada na obra de Deus. Porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Aqui chama-nos a atenção o termo outro. Outro. Presta bem atenção. Então, versículo 8. A outro, a palavra de sabedoria. Aí vai. A outro, a palavra da ciência. A outro, fé. A outro, dons de curar. A outro, operação de maravilhas. A outro, profecia. A outro. Note que esse outro. Aqui fica claro que Deus, ele distribui os dons na igreja. Ele pega o dom, a um ele dá um dom, a outro ele dá outro dom, a outro dom. Isso é muito interessante quando nós entendemos que na igreja, Deus, o dono da igreja, ele distribui os dons para aquilo que é útil na sua obra, na obra dele, a obra de Deus. Aqui a gente para um pouquinho, quando fala de dons, quando fala de ministério, para explicar a respeito das três classes de dons. Os dons são muitos, mas pelo menos as 3 classes de dons. Os dons, eles estão distribuídos em 3 principais classes. A primeira classe é chamado dom ministerial. Não é o caso aqui de Coríntios. Coríntios está falando dos dons espirituais. Mas existem os dons ministeriais, que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. São chamados 5 dons ministeriais, são dons de governo.
são dons para que a igreja seja governada. Tá? São os dons ministeriais. Os ministérios é para a administração e governo da igreja. Já a segunda classe de dons, sem ordem hierárquica ou de importância, o segundo, apenas classificando, a segunda ordem dos dons são os dons espirituais. Os dons espirituais. Aí vai entrar profecia, aí vai entrar dom de curar, vai entrar variedade de línguas, né? Fé, esses dons. Os dons relacionados aqui em Coríntios capítulo 12. Esses dons não são para governo da igreja. Esses dons são para edificação da igreja. Esses dons é para trazer benefícios à igreja, para que a igreja seja abençoada, né? Com esses dons. A igreja seja estruturada, não é para governo, é para edificação. A terceira classe dos dons é chamada de dons naturais. Dons naturais. Em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, vai dizer ali que dons são esses: exortar, governo, repartir, liderança. Aqui entra os dons também de tocar, cantar, pregar, liderar, tá? Que são chamados dons naturais. Dons que não precisa da pessoa ser evangélica, ser crente, para que ela tenha esse dom. São dons que as pessoas já nascem com elas. Tá? Liderança, por exemplo, a pessoa já nasce. Independente dela ser evangélica ou não, Deus dá dons naturais às pessoas. Pessoas que nunca foram para uma escola, pegam e tocam. Né? Pessoas que têm uma voz, nunca fez aula de canto e canta, né, de uma maneira estupenda, né? Então, significa que a pessoa tem um dom natural. Então, os dons são dons ministeriais, dons naturais e dons espirituais. Falando em dons espirituais, esses dons aqui de Coríntios, nós vamos entrar aqui neles. Mas eu quero fazer aqui uma ressalva com relação aos dons ministeriais. Não é correto aqueles dons de governo, que são os dons ministeriais, apóstolo, profeta, pastor, doutores, evangelistas, esses 5 dons ministeriais. Os dons ministeriais, há pessoas que pensam que esses dons é como escadinha, como hierarquia. A pessoa começa como diácono, aí daqui a pouco tem que ser presbítero, daqui a pouco tem que ser evangelista, daqui a pouco tem que ser pastor, daqui a pouco, entende? Como se tivesse que seguir essa escadinha. Não é correto aplicar essa escadinha, né, para os dons ministeriais. Não é correto. É verdade que entendemos que se a pessoa serve a Deus como diácono, ok? Quando ela for, imagina uma pessoa, um jovem na igreja, o pastor observa que a pessoa tem um dom pastoral. Então, se essa pessoa é separada para o diaconato, ela agora serve, e é importante que o pastor na igreja, ele seja uma pessoa madura, sensata. Então, compreende-se que a pessoa ela passe por esses cargos não para chegar a ser pastor, né? Porque não precisa disto para que a pessoa seja pastor. Agora, se ela tiver nessa função para que aprenda o trabalho e quando for pastor, ela então não só valorize, mas saiba ensinar, orientar, pronto, é compreensível essa questão. O que nós não podemos entender é que o fato de eu ser diácono, que agora daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, ou daqui a 5 anos, eu tenho que ser um presbítero. Se eu sou presbítero há 10 anos, não, já era para ser pastor, porque já tem 10 anos. Não, o ministério não é dado por tempo de serviço, não é dado também por escadinha, não. O que eu quero dizer com isto? Que você pode ser um diácono a vida inteira. O teu chamado, o teu dom é um dom diaconal. Algumas igrejas, alguns obreiros perdem seu ministério quando querem fazer ou seguir essa escadinha. Eu conheço vários colegas, companheiros que eram excelentes diáconos. Aí consagraram a presbítero a pessoa.
A pessoa 4 anos, 5 anos não lê nenhum texto, um culto, não prega, não ensina, não é professor da escola dominical, porque o presbítero ele tem que ter essas características, né? Tem que ensinar, ele precisa dominar bem as escrituras, ele precisa pregar, né? Nos quesitos que a Bíblia diz. Então o diácono, esse irmão que eu conheço alguns, não é só um, mas eram excelentes diáconos, foram ordenados, né, a presbítero, pronto, acabou o ministério do homem. Aí ele não serve como diácono, também não serve como presbítero, ele fica aquela pessoa enfeitando a tribuna. Fica lá, sentado o tempo todo, não faz nada. Ou seja, perdeu-se o diácono e não se ganhou um presbítero. Da mesma forma acontece também com relação à pessoa que é um evangelista. Evangelista é um excelente evangelista, ganhador de almas, trabalha pregando, ensinando, no culto na praça, enfim, consagra pastor, ele acaba com a igreja. Os primeiros meses lota a igreja, depois não consegue continuar orientando a igreja, porque não tem dom pastoral, não consegue pastorear. O dom, ou o ministério é um dom. Ministério é uma dádiva, uma concessão de Deus. O Senhor concede esse dom e que pode perder, tá? Não é o nosso tema agora, mas o ministério é uma concessão do Senhor. Ele concede aquele dom. Se você é um evangelista, descubra realmente o teu ministério e sirva bem como evangelista. Você pode ser evangelista a vida inteira. Você pode ser um pastor a vida inteira. Você pode ser um presbítero a vida inteira, entende? Então, procura conhecer para que Deus te chamou. Porque se você ocupar uma cadeira que Deus não lhe deu, você não vai ter sucesso. Você vai frustrar você mesmo, você vai frustrar os outros, a obra não terá sucesso e as pessoas não vão querer trabalhar contigo. Muitas pessoas ficam super chateadas, por que isso, por que aquilo? Porque você está fora da função, você está no lugar errado. Adianta a mão querer evoluir para ser olho? Adianta o dedo evoluir para querer ser perna? Não há essa evolução. Quem nasceu mão, vai ser mão a vida inteira. E é preciso a mão. Então, se Deus te deu o dom de diácono, você vai ser diácono a vida inteira. E sirva com alegria, porque para Deus não tem diferença entre diácono e pastor. Não tem diferença. Todos são servos. Todos trabalham. O importante é sermos fiéis e trabalharmos no serviço que Deus nos chamou. Se sairmos dessa chamada, ocuparmos outras funções por causa de status, por causa de outros interesses pessoais, estaremos reprovados pelo Senhor. Não é isto que Deus quer e não é isto que Deus planejou, ok? Então, muito cuidado com relação à questão do dom ministerial, ok? Então, nós falamos das 3 classes de dons: dons ministeriais, que são o dom de governo, dons naturais, que a pessoa não precisa nem ser crente, cantar, governar, por exemplo, exortar, repartir, Romanos 12, e tem também os dons espirituais, que aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, é isso que estamos tratando, relaciona esses 9 dons espirituais, relaciona esses 9 dons espirituais, ok? Então vamos agora tratar sobre cada um deles. A palavra dom vem do grego, como eu disse, carisma ou carismaton, né? Muitas pessoas até chamam de carismático. Não tem lá na Europa e em outros países, né? Os pentecostais são chamados de carismáticos. Não esse carismático aí da católica, não isso não. Porque os carismáticos da católica, eles ensinam a pessoa a falar língua. Aprende aí, repete comigo aqui, aí enrola a língua, faz assim, enrola a língua assim, e aí ensinam, não é? Então não são dons dados por Deus, isso aí já é mais complicado. São questões aprendidas, não é o dom.
Mas estou falando dos pentecostais, que recebem os dons, não só o de línguas, recebem os dons, mas recebem da parte de Deus. Tá? Deus é quem concede esses dons. Então, dons espirituais vem do grego pneuma, ou pneumatos, então são chamados de dons, ou também por causa da palavra dom, dom que é carisma, então são chamados de carismáticos ou pneumáticos, porque são dons espirituais. Então, carisma, dom, pneuma, espírito. Então, carismáticos e pneumáticos, são as duas palavras gregas para dons espirituais. No versículo 7, nós vemos aqui que é dado para aquilo que for útil. Nós já falamos. Versículo 8, palavra de sabedoria. A um, pelo Espírito com letra maiúscula, pelo Espírito Santo, é dado a palavra de sabedoria. Que dom é esse? Dom de sabedoria é a arte de interpretar sonhos, de dar conselhos sábios, é a inteligência demonstrada para resolver situações complexas, habilidade de maneira cortês e sensata para lidar com situações dificílimas. Geralmente, o dom pastoral é acompanhado desse dom de sabedoria. Dom de sabedoria. Um outro dom é o dom de ciência. Ainda no versículo 8, fala a outro. Lembra da ideia do outro? Deus está repartindo. A palavra de ciência. Ciência aqui é o mesmo dom que nós comumente chamamos na igreja de dom de revelação. Lembra? Fulano tem um dom de revelação, ele revela e tal. Esse dom de revelação não está na Bíblia com esse nome. Agora, o dom de ciência é o dom de revelação. Ciência é a revelação de fatos inspirados do modo sobrenatural. Conhecimento profundo de coisas secretas. Coisas que ninguém sabe. Então Deus traz a ciência ao conhecimento aquilo que ninguém sabe. Dom de ciência. Você tem uma ideia? Eu vou contar um exemplo de um dom de ciência. Na igreja de um amigo meu, um pastor, meu amigo, tinha uma irmã que ela era muito ativa na igreja, mas de repente ela deu aquela queda, deu aquela queda nos cultos, não ia, chegava sempre atrasada, só aos domingos, deixou as atividades e tal, enfim. O pastor preocupado com ela, perguntou, ela falou que não era nada e tal. Tudo bem. Acontece que aquela irmã, ela não acreditava no dom de ciência. Não acreditava. E aí, numa outra ocasião, passou uns meses, chega um pastor de fora, de outro estado, e agora começa a ministrar na igreja. E ele olha para aquela irmã e fala: a senhora aqui, quero orar pela senhora. A mulher ficou lá assim desconfiando, porque ela não acreditava nessas coisas. E ela falou assim: olha, Deus me revela. Aí esse é o dom de ciência. Deus me revela que a senhora não acredita no dom de ciência, no dom de revelação. A senhora não acredita. E para que a senhora entenda que Deus está falando com a senhora está separada do teu marido. Vocês estão na mesma casa, mas a senhora dorme no sofá e ele dorme no quarto. Para que a senhora entenda e não fique assim, sem nenhuma dúvida mesmo, vocês têm um sítio. Nesse sítio tem uma plantação de aipim, ou mandioca, ou macaxeira, como falam os nordestinos. É cercado com arames, e os tocos dessa plantação, dessa cerca, os morões dessa cerca, estão pintados as cabeças de branco. Aí a mulher começou a chorar, foi à frente e falou assim: olha, quando você vai na vossa plantação, beirando a cerca do lado esquerdo, lá no final tem um mourão. Você vai cavar o pé daquele mourão, daquela estaca de cerca, você vai cavar ali ao pé e vai retirar ali. Lá você vai encontrar lá uma cabeça de jumento. Foi feita uma obra de bruxaria para destruir o teu casamento. E como você está
em falta com Deus, isso atingiu a tua vida. E a mulher chorou, ele orou por ela, mas hoje Deus está te dando o livramento. Aquela mulher pediu perdão a Deus, pediu perdão à igreja, pediu perdão ao pastor, voltou, reconciliou com seu marido e cavou lá, e de fato estava lá a obra da bruxaria, ela cavou, jogou aquilo fora, destruiu aquilo, mas tudo isso aconteceu por causa do dom de ciência. Então o dom de ciência é o dom de revelação. Um outro dom, aqui já no versículo 9, a outro pelo mesmo Espírito, o dom da fé, é outro pelo mesmo Espírito, dom de curar. Dom de curar, depois falo sobre a fé. Curar é um dom, não é um dom de homem, não é do homem, é um dom de Deus. Deus é quem dá esse dom. Trata-se da capacidade sobrenatural dada por Deus a homens, né, pela graça de Deus, para restaurar a saúde das pessoas, só que de forma inexplicável pela ciência. Esse é o dom de curar. A pessoa ora, a enfermidade desaparece e a ciência não consegue explicar como que aquilo aconteceu. É o dom de curar. Outro dom é o dom de operação de milagres. Dom de operação de milagres. Versículo 10. Milagres ou maravilhas. É o mesmo dom. Literalmente obras de poder sobrenatural para realizar atos espantosos, muitas vezes ligados à natureza. Por exemplo, andar sobre o mar se abrir, né? Ressuscitar mortos, são dons de operação de maravilhas ou de milagres. Ora aí, a chuva parar, tá? Então são dons de milagres ou de maravilhas. Dom de profecia. Profecia é geralmente falada pela fé. Romanos 12:6 diz assim, que o que profetiza exerce esse dom segundo a medida da fé. Aqui muitas pessoas se confundem. Profecia é geralmente falada pela fé, como eu disse, é a expressão verbal, inspirada pelo Espírito Santo. É vocal esse dom. Profecia, ela pode ser mediante revelação, no qual Deus dá ao homem por sonho, por uma visão, ou pela palavra mesmo. Deus pode falar no intelecto, né, da pessoa, no coração da pessoa. Deus fala e a pessoa entende então claramente que Deus está falando com ela. Outras até tem visões. Tem uma amiga minha que Deus mostra, quando vai usá-la em profecia, aparece como uma tela de TV e ela vê as coisas ali e ela então profetiza. Outras pessoas ouvem Deus falando audivelmente, né? Então, como eu disse aqui na palavra de Deus, no versículo de número 1 Coríntios 12:6 fala que há variedade de operações. Então, a variedade de dons, mas há também a variedade de operações. Não é porque a pessoa tem o dom de profecia que vai profetizar todos igual. Todo mundo que tem o dom de profecia ouve audivelmente. Não, não é assim. Todo mundo que tem o dom de profecia abre uma tela e ele vê tudo lá dentro. Não. Todo mundo que tem o dom de profecia, Deus fala na mente o que quer. Não, não é assim. Varia o modo que Deus usa em cada dom. Mesmo no dom de profecia, há muitas variedades, as formas que Deus usa para falar às pessoas. Então, o dom de profecia é o dom vocal que Deus dá para a pessoa falar em nome de Deus. Em nome de Deus. Uma coisa interessante aqui, que a profecia, ela não pode ser falada, profecia não pode ser falada na primeira pessoa. Eu sou Deus que falo contigo. Não pode ser falado assim. Há pessoas até que falam isso, mas é falta de ensino. Então, por ignorância, o Senhor pode usar a pessoa, não é pelo fato da ignorância, mas o correto é como no Antigo Testamento, o correto é como na Bíblia. Sempre que aparece o dom é assim. Assim diz o Senhor. O Senhor diz assim, 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 diz o Senhor. Sempre na terceira pessoa, tá? Ele diz, né? Então, ele diz. Então, não pode ser na primeira pessoa. É um erro falar na primeira pessoa, ok? E a profecia, ela tem diferença entre o profeta, da palavra e a pessoa que tem o dom de profecia.
O profeta da palavra aparece daqui em Atos capítulo 21, versículo 8 a 11, mostra a distinção entre o profeta da palavra e o profeta que é usado com dom de profecia. Tá? Atos 21, versículo 8, diz assim: E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas virgens que profetizavam. Olha, essas eram profetas que tinham o dom de profecia. Depois de passarmos ali vários dias, versículo 9, desceu da Judéia, um profeta por nome Ágapo. Note, no versículo 9 fala, Filipe tinha 4 filhos que profetizavam. Depois fala, estávamos ali, veio um profeta. O profeta da palavra é o ministério. É a pessoa que prega, só que ele prega uma mensagem profética. Traz da parte de Deus a vontade de Deus para aquela igreja, para aquelas pessoas. Às vezes a palavra é dura, às vezes é um chicote, às vezes entende? Às vezes é um conforto. São revelações, às vezes são revelações profundas que Deus dá na Escritura ao profeta. O profeta ele prega e fala que aquilo vai acontecer através da Bíblia, na pregação, e aquilo acontece. Já o dom de profecia, já não é assim. O dom de profecia, a pessoa fala em nome de Deus. Assim diz o Senhor. Tá? Então tem essa diferença do profeta, da palavra, da pregação, e a pessoa que tem o dom de profecia. O dom de profecia, ele não precisa estar pregando para poder entregar uma mensagem profética à pessoa. Durante algum tempo, né? Durante algum tempo eu ensinei que o dom de profecia, a pessoa que é usada com dom de profecia, não poderia ser chamada de profeta. Durante um tempo eu ensinei isso, mas ensinei errado. Por que ensinei errado? Porque a própria Bíblia chama a pessoa que profetiza de profeta. Vejamos então, no capítulo 14, ainda falando sobre os dons, que é o capítulo 12, 13 e 14, explica sobre isso. Deixa eu me ver aqui. Capítulo 14, versículo 29. Capítulo 14, no versículo 29, diz assim: falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Falem 2 ou 3 profetas. Aqui fica claro que não está falando da pregação, porque em um culto não tem como 2 pessoas pregarem ao mesmo tempo, entende? Mas é possível que 2 pessoas profetizem, 2 ou 3 até, né? Profetizem, porque se for profecia para pessoas individuais, né? Alguém vai levando e vai profetizar para uma pessoa, e o outro pode levantar e lá e profetizar para outra pessoa no mesmo culto. Então isso é possível. Então fica claro que aqui não está falando do profeta da palavra, e sim o dom de profetizar. Fale 2 ou 3 profetas. Note que a própria Bíblia está chamando a pessoa que profetiza de profeta. Versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Portanto, fica claro aqui que a Bíblia está chamando de profeta as pessoas que têm o dom de profetizar. Então, é correto, tá? É correto chamar as pessoas que profetizam de profetas, ok? Uma coisa interessante com relação ao dom de profecia na Bíblia é que o profeta da palavra não precisa de julgamento, porque a Bíblia já é verdadeira, né? Não precisa de julgar se ela está certa ou correta. Agora, já o dom de profecia, aquela pessoa que fala assim diz o Senhor, esse já precisa de julgamento.
já precisa de julgamento, tá? Trata-se de profetas falarem apenas 2 ou 3, os outros julguem. Note aqui, capítulo 14, versículo 29. Os outros julguem. Agora, amados, por que a gente tem que julgar? Em 1 João 4 e 1 está escrito assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, a profecia, como eu estava citando, em Romanos 12, diz que a profecia ela é segundo a medida da fé. Como é que é isso? Então, eu estou num culto e eu entendo que Deus está ministrando no meu coração, na minha mente, aquela palavra profética. Então, eu, pela fé, me dirijo a um irmão, ou às vezes até à igreja, e falo, assim diz o Senhor. E aí eu profetizo. Mas eu estou profetizando pela fé. Eu acredito que aquilo está acontecendo. Como a profecia, ela é segundo a medida da fé, vamos lá em Romanos capítulo 12, ela precisa de julgamento. Porque a pessoa pode se confundir entre a voz dela, entre o pensamento dela e o pensamento de Deus. Então a pessoa pode se confundir. Então se um profeta confundir, não é porque ele é falso profeta, não é porque ele profetizou da carne, porque quis estar. Não. A pessoa profetizou da carne hoje para você, se ele profetizar outra vez, ouça, julgue, e abra o teu coração, porque se ele se enganou uma vez, ele poderá não se enganar da segunda vez, entende? É muito interessante que o dom, o Weiner Grunden, quando escreve aquele livro de teologia sistemática exaustiva, ele diz que quanto mais usar o dom, mais fino, mais perfeito fica. Então, a pessoa no início do ministério dela, como profeta, usando o dom de profecia, quanto mais ela exercer o dom, mais ela consegue distinguir entre o pensamento dela, o sentimento dela, o ouvir dela e o ouvir de Deus. Ela consegue, com um certo tempo e exercício de dom, ela consegue distinguir, tá? Agora, como nós não sabemos o tempo que as pessoas têm, se elas estão distinguindo bem ou não, nós precisamos julgar. Como julgar? Primeira coisa, se a profecia contradiz a Escritura. Se contradisse a Escritura, não é de Deus, é da carne. Também aconselho aqui não ficar atribuindo as profecias ao diabo, que é um caminho muito estreito para a pessoa blasfemar contra o Espírito Santo, tá? Então, diga que é da carne. Se você percebeu que contradiz, está contradizendo com a Escritura, tá? Você então já sabe que é da carne, tá certo? O objetivo da profecia é exortar, consolar e edificar. Não é para governar a igreja. Profecia não é para governar a igreja. Profecia é apenas para exortar a pessoa. Exortar significa animar, encorajar, também chamar a atenção. Mas não é só, é encorajar também. Exortar, consolar, a pessoa está abatida, para consolar. E para a edificação. Esse é o motivo, a razão, o objetivo. São os 3 objetivos da profecia. Então a primeira coisa que você vai julgar é se ela contradiz a Escritura ou não. Segundo, aguardar o cumprimento. Fica quietinho, guarda. Se ouviu a profecia, eu acho interessante quando as pessoas ouvem uma profecia e falam assim, você viu o que o Senhor falou lá? Ô irmão, não sabemos se o Senhor falou. Houve uma profecia. Entre Deus falar e uma profecia, tem um espaço grande. Precisamos aguardar o cumprimento. Se cumprir, foi Deus quem falou. Se não cumpriu, não foi Deus quem falou. Tem muitas pessoas que estão perdendo a fé. Tem pessoas que estão frustradas, não acreditam mais em nada, porque houve uma profecia, ela não julgou a profecia, era da carne, e a pessoa então, pensou que ia cumprir, não cumpriu, e ele agora frustrou, perdeu a fé. Muito cuidado. Então, por uma questão de maturidade, espera a profecia cumprir.
Tá? Em terceiro lugar, se não contém interesse pessoal de quem está profetizando, do profeta. Tá? Então, primeiro, vê se a profecia contradiz a Bíblia. Segundo, aguarda cumprir. Terceiro, vê se tem interesse pessoal do profeta. Uma vez, um profeta foi profetizar para uma pessoa e disse assim: eis que eu vos digo que essa serva que vos fala está precisando de um valor X. Tu vai no banco, tira o dinheiro, empresta para essa serva que vos fala. Olha, irmão, a pessoa precisava de um dinheiro, usou a profecia para pedir empréstimo. Enrolado, depois não pagou, que foi uma confusão. Então, olha, para casamento, para isso, cuidado. Se a profecia tem o interesse pessoal de quem está profetizando, observa que tem 98% para não ser de Deus. Jamais julgue o profeta, e sim a profecia. Quem profetizou hoje da carne não significa que amanhã vai profetizar da carne, ok? A pergunta é: os dons cessaram? Mas antes de eu falar se os dons cessaram ou não, eu fui deixando e não falei sobre o dom da fé. Dom da fé, que é diferente da fé salvífica, tá? A fé para salvação é aquela fé que vem pelo ouvir a palavra da pregação, e a pessoa vai ouvindo a pregação e ela crê em Jesus, e então ela não viu Jesus, mas ela pela fé ela aceita Jesus como seu Salvador e começa a segui-lo. É o dom da fé para a salvação. Mas depois tem o dom da fé, que é um dom para realizar milagres, né? É o dom da fé. É a pessoa que, por exemplo, Pedro e João estavam subindo a hora da oração à nona e o rapaz pediu: dá-me uma esmola para o coxo. Aí Pedro e João, né, Pedro e João falaram: olha, nós não temos prata e nem ouro. Mas aí Pedro fala: mas o que eu tenho, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E Pedro então pega na mão do camarada, coloca o camarada de pé e fala: anda. Então note que esse ato de pegar na mão da pessoa, essa ousadia de falar, faça isso, acontece isso, isso é o dom da fé, é um dom sobrenatural, é aquela certeza sobrenatural, é aquela convicção que vai além das questões humanas, ok? Isso é o dom da fé. Agora, voltando à pergunta, o dom de profecia cessou? Os dons cessaram? Não, os dons não cessaram. Por quê? Por causa dos tempos presentes dos verbos na Bíblia. Ignorar isso é anular a sola Escritura. Então, vamos ver isso. 1 Coríntios aqui, capítulo 12, nós paramos no versículo 9, né? 9 e o 10 também, quando fala aqui dos dons. Mas vamos analisar, falando dos dons aqui, se eles cessaram, no versículo 8 agora. Porque a um, pelo Espírito, é dado. Note o verbo aqui, é. Não foi dado, não. É dado. A um pelo mesmo Espírito é dado. É dado. É dado o dom de sabedoria. A outro é dado, não é? A palavra da ciência. Então, o tempo presente desse verbo diz que os dons não cessaram. Agora veja, se alguém fala assim: mas isso foi no tempo dos apóstolos, porque Paulo está falando para aqueles irmãos ali, né, era só no início, que agora já não existe mais. Irmão, se eu uso essa regra, que era só para o primeiro século, que era só para os apóstolos, eu vou ter que desacreditar em toda a Bíblia, que a Bíblia foi escrita naquela época. Então, se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática, eu preciso acreditar em toda ela. Senão eu estou cometendo uma falha na sola Escritura, só a Escritura. Tá? Outra questão é que no versículo 31 do capítulo 12, olha o verbo no presente, versículo 31 do capítulo 12. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Note aqui o verbo procurai. Está no imperativo, presente, mandando. Está mandando, procure. Procurai com zelo os melhores dons. Capítulo 14, versículo 1 também. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de
profetizar. Olha lá, está mandando procurar os dons. 14, verso 39. 14, verso 39, 1 Coríntios. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais o falar em línguas. Não proibais o falar em línguas. Então, notemos que pela Escritura, os dons eles estão plenamente ativos, plenamente em vigor. Ignorar isto é ignorar a Escritura, é pregar um evangelho incompleto, cometendo erro com a sola Escritura. Ok? Outra coisa que também são os fatos atuais, né? Mais de 1 milhão de pessoas são pentecostais e desfrutam dessa realidade no seu meio. Então são muitas pessoas que estão contra fatos, não há argumentos, né? Então a evidência real da atualidade dos dons hoje é um fator científico que comprova que esses dons eles de fato existem hoje. Um outro dom ainda, eu falei sobre 5 dons, são 9 aqui listados em 1 Coríntios. O dom de discernimento de espírito é a habilidade sobrenatural de conhecer qual é a origem dos espíritos, né? Às vezes tem gente que não só espíritos, mas também situações. O dom de discernir, ele discerne situações enganosas. Às vezes alguém chega mentindo na igreja e o obreiro olha assim a uma pessoa, Deus dá o discernimento e Deus fala, está mentindo. É o discernimento de espírito, não é? Ok. Por fim, o dom de línguas. O dom de línguas. Dom de línguas e o dom de variedade de línguas, eles são distintos, tá? São distintos. Então vamos lá. Falar em línguas, né, é a maneira sobrenatural de falar em língua pelo Espírito Santo. Agora, o interpretar as línguas é a maneira sobrenatural também, dada pelo Espírito Santo, que a pessoa interpreta a língua não quando quer. Não quando quer, mas quando Deus usa. Tá? Por exemplo, a pessoa que recebeu o dom de interpretação das línguas. Alguém está falando em língua sobrenatural, língua nunca antes aprendida, e aí a pessoa fala, agora vou interpretar. Não, não é assim. A interpretação é dada pelo Espírito Santo. Só quando o Espírito Santo concede a interpretação que a pessoa entende o que a outra está sendo falada ou está falando ali em línguas, tá? O dom de língua, ele está distribuído, como eu disse, em 2 classes, né? Falar em línguas e variedade de línguas, de forma que o falar em línguas é o falar devocional, falar para a sua própria edificação. Note aqui, capítulo 14, versículo 2. O que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Note, 2 questões aqui nos dons. Primeiro, o que fala em línguas não fala ao homem, fala a Deus. Então, fala a Deus diretamente. Então, por isso que é uma língua desconhecida, nunca aprendida. Isso aqui não é idioma humano, não é inglês, espanhol, alemão. Quem aprende isso não é falar em línguas. É falar de forma sobrenatural, nunca aprendida, e fala direto com Deus. É um segredo que fala com Deus. Também não é a língua dos anjos, tá? Conforme tem gente que pensa que é. Aqui em 1 Coríntios capítulo 13 fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, ainda que eu falasse, não está dizendo que fala, tá? Se, por exemplo, imagina que eu vejo um carro e falo assim, rapaz, esse carro, o defeito desse carro foi tão grande que ainda que eu fosse mecânico, eu não conseguiria consertar. Eu estou dizendo que eu sou mecânico? Não, eu não estou dizendo. Ainda que eu fosse, mas não sou. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Então, Paulo não está falando que as línguas faladas são dos homens. E não são dos homens. As línguas faladas são línguas divinas. As línguas faladas na igreja elas são dadas pelo Espírito Santo. Atos 2 e 4 diz, e cada um falava em outras línguas conforme
o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então o Espírito Santo, ele é Deus. E o Espírito Santo concede que a pessoa fale. E está falando a língua do Espírito Santo. A língua que o Espírito Santo dá que a pessoa fale. Conceda que fale. Então, como o Espírito Santo é Deus, as línguas faladas na igreja são línguas divinas. Não são língua de anjos. E fala direto com Deus. E quando a pessoa fala direto com Deus, ela fala em secreto com Deus. Os demônios que eram anjos não entendem, porque não é de anjo a fala. É como se você pegasse o telefone e particular, secreto, celular secreto de Deus e falasse secretamente com Deus. Então, a primeira razão de falar em línguas é o falar devocional, é o falar secretamente com Deus. O segundo motivo é que fala para a sua própria edificação. Então, não se pode proibir o falar em línguas, porque a língua é para a edificação. Se eu sou edificado ao falar em línguas, então por que eu vou proibir? Por que eu não vou falar? Por que eu não vou buscar? Essa edificação é como se a bateria espiritual do crente estivesse acabando, ele enfiasse agora os 2 dedões na tomada e recarregasse as baterias. Então alguém, quando está falando em línguas, está carregando ou recarregando as suas baterias espirituais. Suas forças são recarregadas e a pessoa é edificada. Edificada, ok? Agora, tem também, esse é o dom de falar em línguas. Agora tem a variedade de línguas. Aí, variedade de línguas, já é preciso o dom de interpretação das línguas. Então, se a pessoa fala variedade de línguas, ela precisa, então, buscar a interpretação dessa variedade das línguas, que é para que haja entendimento, ok? Em algumas Bíblias, ainda quero explicar que algumas Bíblias, por exemplo, aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, aparece assim, Coríntios, capítulo 14, e o versículo 3, versículo 2. Porque o que fala em língua estranha, aí aparece a palavra estranha. A palavra estranha aqui aparece em itálico, ela aparece deitadinho. É importante lembrar que todas as vezes que na Bíblia, em português, vier essa palavra em itálico, deitadinho, é a fidelidade do tradutor em mostrar que essa palavra, ela não está no original. Ela só está ali para dar sentido ao texto, porque toda tradução tem palavra que, se você traduzir literalmente, às vezes fica sem sentido. Aí você tem que colocar uma outra palavra só para dar sentido, tá? Então aqui, essa palavra língua estranha, a palavra estranha não está nos originais. Língua estranha não está na Bíblia. Então o correto é falar em outras línguas. Falar em outras línguas. Eu não gosto da palavra língua estranha. Estranho, tudo que é estranho, desconhecido, tem uma característica de que não é digno de crédito. Então eu não gosto da palavra língua estranha. Eu prefiro falar em línguas ou falar em outras línguas. Então é o que está na Bíblia, é o que está lá em Atos 2, falar em outras línguas. Eu não gosto da palavra estranha. Primeiro porque ela não existe na Bíblia. Ela está aqui na versão português, ou na tradução em português, apenas para dar sentido. Ela não está no original. Então, nós não falamos em língua estranha, nós falamos em outras línguas. Falamos em línguas desconhecidas pelos homens. Só que quem fala sabe que está falando da parte de Deus. Não pode não saber o que está falando exatamente, mas sabe que está falando direto com Deus e para a sua própria edificação. Ok? Muito importante a gente compreender essa parte aí. Ok? Propósito do falar em língua hoje. Primeiro, para a edificação pessoal. 1 Coríntios 14, verso 4. Segundo, diálogo secreto com Deus. 1 Coríntios 14, 2. Terceiro, é uma recomendação bíblica para buscar e jamais deve ser proibido. 1 Coríntios 14, 12 e 39. Tá? Não se pode ser proibido e deve ser buscado. Buscai. Em quarto lugar, não tem propósito falar em línguas. Atenção a isso. Falar em línguas
não tem como propósito evangelizar. Não tem. Então, vamos ver isso. Por que falar em línguas não pode ser idiomas? Por que não pode ser idiomas? E por que o falar em línguas não tem como propósito evangelizar? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23, está escrito assim: se, pois, toda a igreja se congregar num só lugar, e todos falarem línguas, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura estáis loucos? 1 Coríntios 14, 23. Olha, se o ímpio entra na igreja e ouve as pessoas falando em língua e fala: esse pessoal está doido, o pessoal está louco, eles vão se converter pensando assim da gente? Não, não vão se converter. Então, falar em línguas não tem propósito de evangelizar. Segunda questão, por que não tem o propósito de evangelizar? Em Atos, capítulo 2, Atos 2, alguém mas lá em Atos 2, versículo 12. E todos maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? Eles estavam em dúvida. Outros zombando diziam: estão cheios de monstros. Olha, se eles estão zombando, como que eles vão aceitar a Cristo zombando? Não é? Versículo 14 de Atos 2. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus, e todos que habitais em Jerusalém. Aí Pedro aqui começa a pregar. Ele vai pregando. Versículo 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Ele prega aqui, Pedro prega até o versículo, pregação de Pedro, até o versículo 36. E o versículo 36 está assim, aí são as últimas palavras da pregação de Pedro. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha, ouvindo isto o quê? As línguas ou a pregação? É claro que houve um barulho de línguas e tal, uns estavam confusos, outros estavam perplexos, outros estavam, entende? Houve aquela coisa, Pedro pega a palavra, fez um silêncio, porque naquela época não tinha microfone. Pedro prega aqui para quase 3.000 pessoas, para falar assim, tem que haver silêncio, tem que ter silêncio, e Pedro prega a palavra. Após a pregação, não foi? Após a pregação, a Bíblia diz aqui, olha, versículo 37, ouvindo eles isso que é a pregação, compungiram em seus corações por causa da pregação de Pedro, não foi por causa de falar línguas, tá? E perguntaram: que faremos? E disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão do pecado. Aí porque a promessa diz, versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Note, de sorte que os que foram batizados, os que de bom grado receberam as línguas, não foram as línguas, receberam a palavra, receberam a pregação. Então, o propósito de línguas não é pregação, é heresia, é distorcer a escritura, é falta de fidelidade ao texto, isso é exegese mal feita. Dizer que dom de línguas é para pregação, ok? Não pode ser, ok? As línguas no culto, como é que deve se processar essa questão das línguas no culto? Primeiro, é uma realidade, né, a língua nos cultos, que a 1 Coríntios capítulo 14 fala que é normal haver línguas durante o culto. 14:26 diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas. Então, quando vos ajunteis no culto, essas coisas tem. Então, pode ter línguas
no culto, tá? Ora, a forma que esse dom deve ser usado, versículo 27. Se alguém falar em línguas, faça-se isso por 2 ou, quando no muito, 3. Tá vendo? Porque precisa de ter ordem, tá? Precisa de ter ordem. Então não pode todo mundo falar em línguas ao mesmo tempo. Então, Paulo aqui só vai explicar como é que pode, tá? Alguém fala que durante o culto não pode falar língua. Pode falar sim. Só não pode falar alto para atrapalhar, mas pode se falar para a sua própria edificação, tá? Propósito de línguas, do dom de línguas no culto. Línguas sobrenaturais, línguas divinas, não é de anjos, línguas dadas pelo Espírito Santo. Propósito, primeiro, para a edificação das pessoas no próprio culto, para poder falar secreto com Deus, e também é um sinal no meio dos crentes. É um sinal no meio dos crentes. Versículo 25. Versículo 25. Diz assim, 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Então, é um sinal para os ímpios ver que Deus está no nosso meio. Não pode ser proibido falar em línguas, já falamos sobre isso. Deve ser ensinado e estimulado a falar em línguas. Capítulo 14, versículo 14 também. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Então, olha quando Paulo fala assim: se eu orar em línguas, meu espírito ora bem. Se ora bem, não se pode impedir. Versículo 39. Não proibais falar em línguas. 14, né? Capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 39. Não proibais. Então, durante o culto, não se pode proibir que se fala em línguas, ok? Agora, pessoal, as línguas faladas em Pentecostes foram humanas? Essa é a grande pergunta, né? A questão da xenolalia e glossolalia. Como é que é isso? Os dicionaristas, eles traduzem ou conceituam, né, xenolalia como a capacidade de falar uma língua estrangeira que o indivíduo desconhece, que não aprendeu e nem foi exposto. Xenolalia é um termo grego onde xenos significa estranho e lalia, linguagem. Então, xenolalia, então, língua estrangeira. Alguns estudiosos, não são todos, alguns estudiosos usam o termo teologicamente para identificar o fenômeno de Atos 2, pois os discípulos falaram em línguas que nunca aprenderam, não é? Estranha para eles que falavam, mas conhecida para os ouvintes. Então, outras pessoas acreditam também que xenolalia é sinônimo de glossolalia. Xenolalia é falar em língua desconhecida para quem fala e conhecida para quem ouve, diz os dicionaristas. E alguns teólogos também acreditam nisso. A glossolalia é aquilo que está aqui em 1 Coríntios capítulo 12 e 14. É falar em línguas nunca aprendidas, falar em línguas dadas pelo Espírito Santo, só que estranha para quem fala e também estranha para quem ouve. Isso é glossolalia. Estranha para quem ouve e estranha para quem fala. Xenolalia é estranha para quem fala, mas já é conhecida para quem ouve. Isso segundo os dicionaristas, né? Eu, particularmente, ao estudar o texto da Escritura, não gosto da ideia de xenolalia para Atos 2. Para mim, o que houve em Atos 2 foi glossolalia, não foi xenolalia. Na Bíblia, para mim, quando estudo a Bíblia, não existe xenolalia. Não existe. É coisa inventada de homens. E eu vou mostrar as razões. Primeiro, o termo xeno e seus derivados não aparece em nenhum momento na Escritura.
Não aparece. Não aparece na Bíblia. Segundo, no versículo 3 de Atos 2, tá? Versículo 3 de Atos 2, que é onde as pessoas falam que houve, versículo 3, Atos 2, verso 3. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. A palavra língua aqui é glossai, né? Línguas, glossai. Então, não é xeno, é língua, é glossai, vem de glosso, glossolalia, glossai. No versículo 4, fala assim: e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aqui é lalei, héteros glossais, em grego. Lalei, héteros glossais. Falar em outras línguas, né? Héteros, outra. Línguas glossais. E lalei, falar. Então, versículo 4, note que não aparece a palavra xeno. Glossais outra vez. E héteros, falar em outras línguas, tá? Versículo 8. No versículo 8, como pois, aqui já, deixa eu ler o 7, olha. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por quê? Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos falar da nossa própria língua em que somos nascidos? Note, então é aqui que as pessoas tendem a dizer que foi a xeno, mas para mim não é xeno. Por quê? Não aparece aqui a palavra xeno, nem aqui nem em lugar nenhum não aparece o termo xeno. Na Bíblia não existe esse termo, na Bíblia, tá? Então, mais uma vez, é a ausência do termo xeno aqui. Aqui aparece a palavra, no grego, né, a palavra, versículo 8, pois como ouvimos cada um em nossa própria língua. Aqui, esse termo língua aqui no versículo 8 é o termo dialecto. Dialecto, né? Então, não é xeno. Ouvimos falar dialecto. Mas tem uma questão interessante aqui que eu queria explicar. Aqueles homens incrédulos, aqueles homens ímpios, aqueles homens leigos que não entendiam nada das coisas de Deus, eram eles, versículo 7, olha, os galileus, né? Eles estavam ali e ele fala assim: vem cá, gente, não são todos esses homens, desculpa, eles não são galileus, eles eram pessoas de todas as nações, né? Essas pessoas, desculpa, estavam, olha, versículo 7, e todos pasmavam, todos. E esses todos aqui eram 16 nações representadas ali. Quem eram eles? Olha, versículo 9. Partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Pontásia, Frígia, Panfilha, de Egito, Líbano, enfim. Todos esses estavam pasmos. E eles agora, ao pasmar, eles diziam: esses homens não são galileus? Então essas pessoas que estavam ali, elas eram leigas, elas eram pessoas de toda parte do mundo. E elas não conheciam, não entendiam nada. E elas é que falam. Eles estão falando no nosso dialecto, palavra grega, na nossa língua nativa. Eles é que falam isso. Para entender isso, ímpios explicando coisas de Deus, tá? Que é isso? Essas pessoas não eram convertidas ainda. Eles só se convertem, como eu falei, a partir do versículo 37, quando Pedro prega, tá? Eles ainda não eram convertidos. Como eles não eram convertidos, eles não entendiam nada. Já que eles não entendiam nada, e eles falavam, esse pessoal está falando nosso próprio dialeto. Então, a fala deles não deve ser levada em conta, porque eles não entendem nada. E eu comparo isso com o que houve lá em Daniel. Quando o rei Belsazar pega os vasos de ouro consagrado a Deus e convida os seus grandes, faz um grande banquete e aparece a mão escrevendo na parede. Ele queria a interpretação. E então a rainha mãe pega e fala assim: há um homem no teu reino que tem o espírito dos deuses santos. Ora, Daniel não tinha espírito de deuses. Daniel tinha o espírito do Deus vivo. Só que ela não entendia, ela falou isso. Dos deuses. Era a forma que
as pessoas de fora, que não eram crentes, viam. E aqui acontece a mesma coisa. Eles, como eles estão de fora, eles não entendem, eles usam o termo dialecto, né? Então não significa que eles estavam falando dialectos, tá? O que significa aqui é que era o entendimento dos ímpios, dos não conversos. Gente, eles estão falando na nossa língua, no nosso dialeto. Eles que entendiam assim, ok? Agora vamos continuar entendendo. Então o que eles entendiam? O que houve tanto em Atos 2, né? Língua desconhecida para quem fala, mas conhecida para quem ouve. Bem como o que houve em Coríntios, falar em línguas desconhecidas para quem fala e para quem ouve, é glossolalia. Porque o termo usado aqui em Atos, o tempo todo é glossolalia. Quem entende que é Lucas que está escrevendo, olha, versículo 4, e fala assim, versículo 3, né? Versículo 3, foram vistos por eles línguas repartidas. Aí aqui aparece a palavra glosso, né? Glossais, língua repartida. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Lucas outra vez fala heteros glossais, tá? Outras línguas glossais, termo oriundo de grosso. Então o que houve aqui foi glossolalia, não foi xenolalia, ok? A palavra xeno, ela não aparece na Escritura. Então isso é uma crença, uma invenção de homens para poder organizar isso na questão teológica, ok? Tem um pastor na internet, que é o pastor Iago Martins. Em seu vídeo Desvendando as Línguas Estranhas na Bíblia e Ciência, ele diz o seguinte: no minuto 54, Iago classifica o que ele entende sobre dom de línguas na Bíblia. Falar em línguas nas Escrituras, diz o Iago Martins, é falar em línguas desconhecidas e não uma linguagem espiritual. O dom de língua seria uma habilidade de falar em um outro idioma e não a capacidade de falar em língua não humana. Para o Iago Martins, falar em línguas é falar em língua humana. Tá? O interessante é que as línguas foram dadas no Pentecoste 50 dias após a Páscoa. Tá? E o termo glosso aparece com seus cognatos, aparece a cerca de 50 vezes no Novo Testamento. Não é interessante isso? 50 dias após a Páscoa e aparece em torno de 50 vezes a palavra, é muito interessante isso. Em torno de 47 versículos, tá? O número de vezes que aparece, 50. É curioso isso, né? Isso quer dizer alguma coisa. É verdade que na maioria das vezes, para falar do membro língua, ou de língua como etnia, né, como em Apocalipse 5 e 9, por exemplo, que fala, né, todos os povos, raças, tribos e línguas, está falando de etnia ali, vai usar também o termo glossa, né? Termo glossa. Então, o Iago continua os seus argumentos. No minuto 2.16, citando Marcos 16 e 17, e Iago faz questão de dizer o capítulo alongado de Marcos. Por que ele fala isso? Porque nos originais tem basicamente dois tipos de manuscritos do Novo Testamento. Um é chamado manuscrito majoritário. O outro é o manuscrito chamado texto crítico ou recebido. Tá? O texto recebido ou texto crítico tem um número bem menor de cópias. Já o texto majoritário tem um número bem maior. Por exemplo, o texto majoritário há cerca de 25 mil cópias. O texto recebido, apenas 5 mil. Quando o juiz vai julgar, aí você tem 5 pessoas falando que a pessoa cometeu o crime. Você tem 25 dizendo que não. De quem é que tem o direito? Quem é que está certo? Os 5 ou os 25? Obviamente que os 25. Então, os 20 na grande maioria, os 25 mil cópias do Novo Testamento
são os textos chamados majoritário. Por isso, maioria, majoritário. Nesse texto chamado majoritário, tem Marcos 16 e 17. Tem o capítulo 16 todo. Essa parte que Iago chama de alongado, ela está no texto majoritário. Então é digno de crédito. Não existe nenhum descrédito na Bíblia em Marcos 16 por causa de que os textos recebidos, que é a minoria, não consta. Não existe. Tá? Não tem como desvalorizar o texto por causa disso. Ainda que alguém queira desvalorizar, ainda que o que está em Marcos 16 e 17, esses sinais seguirão os que creem em meu nome, falarão novas línguas. Então, mesmo que alguém queira tirar isso não é uma... essa parte, o capítulo 16 de Marcos, não está em contradição aos demais textos na Bíblia. Atos 2, por exemplo, fala que eles falavam em línguas. Atos capítulo 19, e quando eles falaram também em línguas, há muitas postões. 1 Coríntios capítulo 12, falar em línguas. Então, assim, essa é uma verdade que não depende de Marcos 16, tá? Contudo, Iago faz questão, que é para, tipo assim, descredenciar, para mostrar que isso não é digno de crédito. Mas isso seria um pouco assim, faltar um pouquinho com a honestidade. Esses sinais seguirão os que creem. Aí vai lá. Aí vai fazer uma lista. Em Marcos 16 e 17, fazer uma lista. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Todos os atos são atos sobrenaturais. Todos são sobre-humanos. Sobre-humanos, todos os atos que está ali. Por que todos seriam sobre-humanos? E por que só línguas está ali, kainos glossas? Né? Imporamos, falarão novas línguas, né? Falarão novas línguas, kainos glossa. Então, por que curar, beber coisa mortífera, expulsar demônio, tudo isso é sobrenatural? Mas por que falar língua tem que ser humano? Não. Todos esses sinais são sobrenaturais. Todos são sobre-humanos. Eles não são humanos. Ok? O contexto do próprio capítulo não permite essa forçação de barra. Está distorcendo a escritura. O texto relaciona uma série de sinais, como eu falei, sobrenaturais. Expulsar demônio, curar enfermo, beber veneno, pegar em serpentes venenosas. Entre eles está o falar em novas línguas, como eu falei, kainos grossas. Será que todos são sobrenaturais? Apenas novas línguas não é sobrenatural? Seria uma falta de coerência, com certeza. No minuto 3:48, Iago cita Atos 2 e 4. Começaram a falar em outras línguas, héteros glossa, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Héteros, a palavra héteros glossa, falar em outras línguas, a palavra hétero, outra língua, outra diferente, de outra natureza. Hétero é usado para falar a respeito da relação sexual. Homem com mulher. Homem hétero se relaciona com um outro ser totalmente diferente, a mulher. Tá? Então, falar em outras línguas, heteroglossa, é falar numa língua totalmente diferente, de natureza diferente, natureza divina, e não de natureza humana. Ok? Isso é mesmo querer dizer que falar em línguas, em Atos 2, é falar em línguas humanas, é uma torção do texto sagrado. Não pode ser humana por causa da natureza, diferente. Não é? E é concedida espiritualmente, concedida pelo Espírito Santo, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Então é Ele que concede. Né? A pessoa não fala quando quer, é o Espírito Santo que concede, que fala. A pessoa fala pelo Espírito Santo. Basta olhar para a conclusão dos ouvintes de Atos 2, que você vai ver. Atos 2 e 12. Todos maravilhavam e estavam surpresos, dizendo uns para com os outros: que quer isto dizer? Outros zombando, diziam, estão bêbados. Ora, se as línguas são humanas, por que eles estavam se perguntando? O que isso significa? Se alguém falar na minha língua, eu não pergunto nada se isso significa alguma coisa ou não. Tá?
Então eles estavam... E detalhe, nota que as pessoas estavam falando tudo ao mesmo tempo. É possível que as pessoas entendessem algumas palavras. A pessoa olhava assim e entendia algumas palavras soltas que as pessoas estavam falando, e eles percebiam que as pessoas estavam exaltando a Deus ao falar em língua. Sim, isso é possível. Não é? Mas eles ficavam confusos, porque um falava um, outro falava outro, outro falava outra. E agora Pedro então pede que as pessoas fiquem em silêncio e ele agora começa a pregar. Tá? É verdade que a palavra silêncio não aparece ali, mas quando você estuda o texto com calma, você percebe que teve que haver silêncio, porque não havia microfone, caixa de som naquela época, e Pedro levanta e prega um grande sermão e 3.000 almas se convertem. Tá? Não tinha como propósito evangelizar. Nós já falamos sobre isso, né? Falar em línguas não tinha como propósito evangelizar, porque as pessoas só se converteram com a pregação de Pedro. E o versículo 41 é clássico aqui, ó. De sorte que foram batizados. Note, por como que o dom de língua não tem propósito de evangelizar? É claro na Bíblia. Versículo 37, versículo 36, Pedro terminando a pregação, né? Pedro começa a pregar no versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé, em Atos 2, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e diz: varões judeus e tal, ele vai pregando. 14, 15, 16, 18, versículo 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram: que faremos, irmão? Ouvindo eles isto o quê? Foi a pregação, não foi a língua. Ouvindo eles a pregação. E a prova que é a pregação está no versículo 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. Não foram as línguas. Receberam a palavra pregada. E ali agregaram-se quase 3.000 almas. Ok? Então isso reforça que a pregação, que falar em línguas não é para pregação. Para a pessoa se converter é a pregação da palavra de Deus. Ok? Em Atos 19:6, impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas. Palavra glossa, mesma coisa. Não há um falar em línguas fora do poder sobrenatural do Espírito Santo. Impondo as mãos, olha, poder. Impondo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falava em línguas. Então note que é falar em língua. Não há falar em línguas fora do Espírito Santo. Para falar em línguas tem que ser na ação sobrenatural e poderosa do Espírito Santo. Há uma tendência, há uma dependência do Espírito Santo. Se fosse outros idiomas, não havia necessidade dessa dependência do Espírito Santo. Era só pagar um curso, entrar no curso de inglês, espanhol, não precisa nem de ser evangélico para poder aprender a falar outras línguas. Pode ser até espírita, pode ser o que for, não é? Mas para falar em línguas, conforme a Escritura fala, aí tem que ser convertido, tem que ser servo do Senhor, e só o Espírito Santo concede que a pessoa fale em outras línguas, ok? Desculpa. No minuto 9:29, Iago entra na questão do capítulo 12 a 14, né, de 1 Coríntios. Aqui vemos um contraste entre línguas e profecia. As línguas não podem ser humanas, diz. As línguas não podem ser humanas, pois quem fala línguas... as línguas não podem ser humanas, pois quem fala línguas fala a Deus e fala mistérios. 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Né? Então, quem fala em línguas não pode ser humanas. Tá? Por que não pode ser línguas humanas, como o Iago está falando? Porque o que fala em língua não fala aos homens. Ora, se não fala aos homens, como é que quem fala em língua é a língua humana? Não pode ser. Não fala a homens. A profecia já é aos homens. Aí sim, a linguagem é dos homens, porque é Deus falando com os homens. Profecia sim. No minuto 10:57, Iago fala sobre o dom de língua no contexto missionário.
já vimos que não pode ser, né? Não tem como ser. No minuto 16:52, levar as línguas para o lado científico. Aqui eu quero a sua atenção. Iago diz que as línguas nos cultos pentecostais ou nos neopentecostais deveria ser entendida por alguém no mundo. Iago diz que alguém do mundo inteiro, alguém de algum país, deveria entender o que é falado. E a forma de se entender isto, Iago fala, é através de um estudo linguístico. Então, no minuto 17:10, Iago diz que alguns pesquisadores levaram essas línguas para laboratórios. A conclusão foi que nenhuma estrutura de idiomas foi encontrado. Examinaram essas línguas, pegaram pessoas, filmaram, gravaram áudios e levaram para laboratórios, linguistas, né, linguísticos, profissionais da língua, estudaram essas línguas. A conclusão foi tese de doutorado, de não sei quem, não sei quem. Qual foi a conclusão? Nenhuma estrutura de idiomas foi encontrada. Isso diz Iago. O ponto comum dos pesquisadores, tanto no Brasil como fora do Brasil, foram que o fenômeno é de origem de quem fala. Segundo, é uma fala livre e desconexa, solta. A pessoa fala. Quando ele fala que o fenômeno é de origem de quem fala, Iago está dizendo que, por exemplo, quem fala em línguas, se for baiano, ele vai falar em línguas pelo Espírito Santo, mas com sotaque baiano. Se a pessoa for carioca, vai falar em línguas com sotaque carioca. Se a pessoa for inglês, vai falar em língua com sotaque americano. Então, escuta, isso foi, os pesquisadores, eles detectaram isso, mas isso não anula o fato de quem fala em línguas falar pelo Espírito Santo. Irmão, sabe por quê? Para que a Bíblia fosse escrita, o Espírito Santo inspirou os homens e ele não tirou a capacidade e os sotaques e as características de cada pessoa. Não, cada pessoa escreveu com sua própria realidade. Por exemplo, Amós era boiadeiro. O livro de Amós, do profeta Amós, está cheio de gírias, sotaques do campo, linguagem do campo, de boi, entende? Oséias, mesma coisa, sotaque do campo. Então, note que para inspirar a Bíblia, que é muito mais sério do que falar em línguas, tá? Deus permitiu que os escritores usassem seu próprio sotaque. Imagina para falar em língua. Então isso não desclassifica falar em língua e nem coloca a língua como humana. Ela é dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dá a língua à pessoa, ela fala, e o Espírito Santo simplesmente respeita o sotaque de cada pessoa, de onde ela é nascida, simplesmente assim. A fala é livre e desconexa, ou seja, não dá para se entender. Sabe por que não dá para se entender? E outra questão também que é muito importante. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita e não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Então, quem está falando em línguas, está falando em língua pelo Espírito Santo, de maneira sobrenatural. Pode colocar em laboratório, pode filmar, pode gravar. A Bíblia diz: de ninguém é discernido, ninguém consegue entender. Por quê? Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Irmão, levar a língua para laboratório, para levar a língua para linguista estudar, homens, isso é querer humanizar as coisas de Deus. Isso é materialismo, isso é humanismo, isso é falta de espiritualidade. Isso é inaceitável até. Como é que uma pessoa que se diz pastor, como é que uma pessoa que se diz entendido na teologia, tem a capacidade de dizer que as línguas foram levadas para o laboratório para poder ser estudado no laboratório? Tenha santa paciência.
É muita falta de espiritualidade aqui para nós. Por fim, os dons espirituais na história. Os dons teriam cessado no primeiro século? Hoje o Espírito Santo, será que ele não usa mais ninguém como usava no primeiro século? Biblicamente, nós temos, olhando pela Bíblia, nós temos aqui, no primeiro século, tá? Nós vemos até que é o ano 100, os apóstolos e tal, né? Os dons sendo usados. Agora, vamos ver ao longo da história, depois do primeiro século, será que esses dons cessaram? Não cessaram. A questão é que as pessoas não divulgam. Eu conversando com um amigo meu, que é professor de História na UFES, e ele diz que uma das facetas do historiador é ele escreve como se fosse um repórter. Ou seja, ele escreve aquilo que está em alta, aquilo que as pessoas querem saber no momento. Mas aquilo que as pessoas querem saber não significa dizer que é tudo que está acontecendo. Às vezes tem muitas coisas que estão acontecendo, que as pessoas já sabem que acontece, não é nenhuma novidade, não é novidade. Então o historiador simplesmente não narra por não se tratar de novidade. Já é uma coisa comum, então o historiador não narra. Foi isso que aconteceu a partir do primeiro século. A história não narra muita coisa, mas existem fatos. Existem fatos concretos que mostram que a partir do primeiro século os dons continuaram. A partir do segundo século temos testemunhos ao longo da história. Iniciamos aqui com os pais da igreja. Justino Marte, do ano 100 ao ano 165, ele diz, Justino Marte: Deus afastou o seu espírito de profecia dos judeus e transferiu para a igreja como prova da graça divina. Justino Marte fala sobre isso. Depois, Irineu de Lyon, na França, no ano 115 a ano 202, ele disse: os dons de profecia, discernimento de espírito, expulsação de demônios são realidades na igreja da Gália. Mencionou também duas classes de milagres: falar em línguas e ressuscitar mortos. Então note, nesse período os dons estavam plenamente em vigor. Hipólito de Roma, anos 160 a 235. A tradição apostólica mostrou que não precisa impor as mãos sobre os leigos que já praticam os dons de curar. Então note, Tertuliano, pai da igreja, Tertuliano, anos 160 a 220, disse: agora todos esses sinais, dons espirituais, como salmos, visões, orações em êxtases, ministração de cura e revelações, são disponíveis sem nenhuma dificuldade. Origens, ano 180 a 254 depois de Cristo. Acusava os crentes de serem estranhos por falar em línguas ininteligíveis. E na sua obra Em Defesa do Cristianismo, Origem, ele encontra pessoas que evidenciam dos dons de curar, expulsação de demônios, sinais e maravilhas. Note, Origem estava tentando refutar essa realidade que acontecia, e ele escrevia como algo estranho, mas acontecia. Gregório Taumaturgo, 213 a 270, ele diz: pode ser tremendamente usado com dons de curar, profecia, expulsação de demônios, a ponto de Basílio Grande declarar que Gregório deveria ser contado entre os apóstolos. Tão usado que Gregório foi. Eusébio de Cesareia, 260 a 430, ele relata no livro 3, capítulo 37 do livro História Eclesiástica. Ele escreve: dos afamados daquela época, diz que Quádroto seria destacado por seus dons proféticos. Também que o Espírito Santo operava muitas maravilhas. Ou seja, Eusébio está relatando que
Quadrato, né? Ele se destacava por dons proféticos e por muitas maravilhas operadas no meio dos crentes. João Crisóstomo, conhecido como Boca de Ouro, ano 307 a 407, ele diz: por todos os cantos desse mundo habitável, não há nação, não há paz ou cidade, não há país ou cidade, onde não seja comum as maravilhas operadas pelos dons do Espírito Santo. Ambrósio, 350 depois de Cristo, ele declara em sua obra Of the Holy Spirit, não é? Que o dom de línguas, como sendo concedido no seu tempo pelo Pai. Ele fala sobre isso. Agostinho, 354 a 430, relata que durante o batismo em águas, um comediante foi curado, não só de paralisia, mas também de hérnia. Gregório o Grande, 540 a 604. Em sua biografia, escrita por Benedito de Núrcia, onde tentou oferecer documentação por meio de um relato de milagres variados, incluindo curas, expulsação de demônios, profecia e sobre também futuro e livramento perigoso. Sobre o futuro e livramentos perigosos que Deus dera no futuro. Revelações, profecias a respeito do futuro e sobre livramentos que foram dados. Gregório o Grande conta isso. John Wesley, ano 1703 a 1791, fundou o movimento wesleyano na Inglaterra, cujos seus seguidores afirmavam ter sonhos, revelações, profecias, cura divina e etc. Durante a Reforma Protestante, século XVI, Silésia, não é? Discutia com Lutero, pois queria voltar ao Pentecoste. Mais tarde, a igreja estava buscando os dons espirituais. Note, João Calvino, no ano 1564, relata que Paulo chama profetas não só qualquer intérprete da verdade divina, mas os que receberam alguma revelação particular. Olha, alguma revelação particular. Hoje, tais profetas não mais existem ou são menos visíveis. Não quer dizer que não existem, são menos visíveis. Não excluam o dom de profecia preditiva, desde que associado ao ensino, né? Então, desde que seja para edificação, João Calvino fala. Então, ele reconhece que havia o dom, revelação particular e profecia. Charles Spurgeon, 1834, 1892, em sua biografia escrita pela sua esposa e secretária, relata que Spurgeon está em um culto quando ele se dirige a uma jovem e ele diz para ela: essas luvas que você está usando não foram pagas, você as roubou do seu patrão. Depois verificou-se e descobriu que aquilo era verdade, ou seja, revelação pelo Espírito Santo. Rua Azusa, número 312, ano 1900. William Seymour era um pastor de origem africana, oriundo da Igreja de Deus e do movimento holiness. Então, depois de passar pela experiência bíblica de falar em outras línguas, profecias, dons de curar, foi expulso e fundou o movimento Fé Apostólica. Evidenciou Daniel Berg, o Narvingre, que vieram para o Brasil, e esses dons chegaram aqui no Brasil através de Gunnar Wingre, Daniel Berg, no que se relaciona à Assembleia de Deus, que eles fundaram o movimento da Fé Apostólica em 1911, depois foi para a Assembleia de Deus, e é uma realidade tanto no Brasil, na Assembleia de Deus e fora da Assembleia de Deus, em muitas igrejas que buscam e creem os dons espirituais. O que significa? Os dons espirituais não cessaram. Biblicamente,
Os verbos mostram que eles estão em vigor. Ao longo da história, o Espírito Santo concedeu aos crentes. E hoje, no século 21, os dons espirituais estão em vigor. Não se pode negar. Não se pode proibi-los. Deve ser buscado. Que Deus em Cristo te abençoe. Espero que você tenha compreendido. É um vídeo um pouco longo, mas foi para esclarecer a realidade e as verdades incontestáveis a respeito dos dons espirituais e que deve ser buscado ainda hoje. Que busque os dons espirituais, desfrute dessa dádiva dada pelo Senhor e que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.